Capítulo 5. Das penalidades. Artigo 244. São penas disciplinares. Inciso 1º. Repreensão. Inciso 2º. Multa. Inciso 3º. Suspensão. Inciso 4º. Destituição de função. Inciso 5º. Demissão. Inciso 6º. Demissão a bem do serviço público. Parágrafo único. A aplicação das penas disciplinares não se sujeita à sequência estabelecida neste artigo, mas é autônoma, segundo cada caso. Artigo 245. A pena de repreensão será aplicada por escrito em caso de desobediência ou falta de cumprimento de deveres. Parágrafo único. Havendo dolo ou má-fé, a falta de cumprimento de deveres será punida com a pena de suspensão. Artigo 246. A pena de suspensão será aplicada em casos de: Inciso 1º. Falta grave. Inciso 2º. Recusa do funcionário em submeter-se à inspeção médica quando necessária. Inciso 3º. Desrespeito às proibições consignadas neste Estatuto. Inciso 4º. Reincidência em falta já punida com repreensão. Inciso 5º. Recebimento doloso e indevido de vencimento, ou remuneração ou vantagens. Inciso 6º. Requisição irregular de transporte. Inciso 7º. Concessão de laudo médico gracioso. Parágrafo 1º. A pena de suspensão não poderá exceder de 90 dias. Parágrafo 2º. O funcionário suspenso perderá todas as vantagens e direitos decorrentes do exercício do cargo. Artigo 247. A pena de multa será aplicada na forma e nos casos expressamente previstos em lei ou regulamento. Artigo 248. A destituição de função dar-se-á. Inciso 1º. Quando se verificar a falta de exação no seu desempenho. Inciso 2º. Quando se verificar que, por negligência ou benevolência, o funcionário contribuiu para que se não apurasse, no devido tempo, a falta de outro. Artigo 249. A pena de demissão será aplicada ao servidor que: Inciso 1º. Acumular, ilegalmente, cargos, funções. Inciso 2º. Incorrer em abandono de cargo ou função pública pelo não comparecimento ao serviço sem causa justificada por mais de 30 dias consecutivos ou mais de 90 dias não consecutivos em um ano. Inciso 3º. Aplicar indevidamente dinheiros públicos. Inciso 4º. Exercer a advocacia administrativa. Inciso 5º. Receberem avaliação periódica de desempenho. Alínea A. 2 conceitos sucessivos de desempenho insatisfatório. Alínea B. 3 conceitos interpolados de desempenho insatisfatório em 5 avaliações consecutivas, ou. Alínea C. 4 conceitos interpolados de desempenho insatisfatório em 10 avaliações consecutivas. Parágrafo único. Receberá conceito de desempenho insatisfatório o servidor cuja avaliação total, considerados todos os critérios de julgamento aplicáveis em cada caso, seja inferior a 50% da pontuação máxima admitida. Artigo 250. Será aplicada a pena de demissão a bem do serviço ao funcionário que: Inciso 1º. For convencido de incontinência pública e escandalosa,
de vício de jogos proibidos e de embriaguez habitual. Inciso 2º. Praticar crime contra a boa ordem e administração pública e a fazenda estadual. Inciso 3º. Revelar segredos de que tenha conhecimento em razão do cargo ou função, desde que o faça dolosamente com prejuízo para o Estado ou particulares. Inciso 4º. Praticar, em serviço, ofensas físicas contra funcionários ou particulares, salvo sem legítima defesa. Inciso 5º. Lesar os cofres públicos ou dilapidar o patrimônio do Estado. Inciso 6º. Receber ou solicitar propinas, comissões, presentes ou vantagens de qualquer espécie. Artigo 251. O ato que demitir o funcionário mencionará sempre a disposição legal em que se fundamenta. Parágrafo único. Uma vez submetidos a processo administrativo, os funcionários só poderão ser exonerados depois da conclusão do processo e de reconhecida sua culpabilidade. Artigo 252. Para aplicação das penas do artigo 244 são competentes: Inciso 1º. O chefe do governo, nos casos de demissão. Inciso 2º. Os secretários de Estado e diretores de departamentos diretamente subordinados ao governador do Estado, nos casos de suspensão por mais de 30 dias. Inciso 3º. Os chefes de departamentos, nos casos de repreensão e suspensão até 30 dias. Parágrafo único. A aplicação da pena de destituição de função caberá à autoridade que houver feito a designação. Artigo 253. Deverão constar do assentamento individual todas as penas impostas ao funcionário, inclusive as decorrentes da falta de comparecimento às sessões do júri para que for sorteado. Parágrafo 1º. Além da pena judicial que couber, serão considerados como de suspensão os dias em que o funcionário deixar de atender às convocações do juiz, sem motivo justificado. Parágrafo 2º. O funcionário poderá requerer reabilitação administrativa, que consiste na retirada, dos registros funcionais, das anotações das penas de repreensão, multa, suspensão e destituição de função, observado o decurso de tempo assim estabelecido. 1. 3 anos para as penas de suspensão compreendidas entre 60 a 90 dias ou destituição de função. 2 anos para as penas de suspensão compreendidas entre 33 e 60 dias. 3. 1 ano para as penas de suspensão de 1 a 30 dias, repreensão ou multa. Parágrafo 3º. Os prazos a que se refere. Parágrafo 4º. A reabilitação administrativa estende-se ao aposentado, desde que ocorram os requisitos a ela vinculados. Parágrafo 5º. Em nenhum caso a reabilitação importará direito a ressarcimento, restituição ou indenização de vencimentos ou vantagens não percebidos no período de duração da pena. Parágrafo 6º. A reabilitação será concedida uma única vez. Parágrafo 7º. Os procedimentos para o Instituto da Reabilitação serão definidos em decreto. Parágrafo 8º. É da competência do secretário de administração decidir sobre a reabilitação, ouvido, previamente, o titular da repartição de exercício do funcionário. Artigo 254. Verificado, em qualquer tempo, ter sido gracioso o laudo da junta médica, o órgão competente promoverá a punição dos responsáveis, incorrendo o funcionário, a que aproveitar a fraude, na pena de suspensão, e, na reincidência, na de demissão, e os médicos em igual pena, se forem funcionários sem prejuízo da ação penal que couber.
Artigo 255. O funcionário que não entrar em exercício dentro do prazo será demitido do cargo ou destituído da função. Artigo 256. Terá cassada a licença e será demitido do cargo o funcionário licenciado para tratamento de saúde que se dedicar a qualquer atividade remunerada. Artigo 257. Será cassada, por decreto do governador do Estado, a aposentadoria ou disponibilidade, se ficar provado, em processo, que o aposentado ou funcionário em disponibilidade. Inciso 1º. Praticou, quando em atividade, qualquer dos atos para os quais é cominada neste Estatuto a pena de demissão, ou de demissão a bem do serviço público. Inciso 2º. Aceitou ilegalmente cargo ou função pública. Inciso 3º. Aceitou representação de Estado estrangeiro, sem prévia autorização do governador do Estado. Inciso 4º. Praticou a usura, em qualquer de suas formas. Parágrafo único. Será igualmente cassada a disponibilidade do servidor que não assumir, no prazo legal, o cargo ou função em que for aproveitado. Artigo 258. As penas de repreensão, multa e suspensão prescrevem no prazo de 2 anos e a de demissão, por abandono do cargo, no prazo de 4 anos. Artigo 259. No caso do artigo 249, item inciso 1º, provada a boa-fé, poderá o servidor optar, obedecidas as seguintes normas. Alínea A. Tratando-se do exercício acumulado de cargo, funções ou cargos e funções do Estado, mediante simples requerimento, de próprio punho e firma reconhecida, dirigido ao governador do Estado. Alínea B. Quando forem os cargos ou funções acumulados de esferas diversas da administração, União, Estado, município ou entidade autárquica, mediante requerimento, na forma da alínea anterior, e dada ciência imediata do fato a outra entidade interessada. Parágrafo único. Se não for provada em processo administrativo a boa-fé, o servidor será demitido do cargo ou destituído da função estadual, sendo cientificado também, neste caso, a outra entidade interessada e ficando o servidor ainda inabilitado, pelo prazo de 5 anos, para o exercício de cargos ou funções do Estado. Artigo 260. O funcionário que indevidamente receber diária será obrigado a restituir, de uma só vez, a importância recebida, ficando ainda sujeito à punição disciplinar a que se refere o artigo 246, item inciso 5º. Artigo 261. Será punido com a pena de suspensão, e, na reincidência, com a de demissão, o funcionário que, indevidamente, conceder diárias, com o objetivo de remunerar outros serviços ou encargos, ficando ainda obrigado à reposição da importância correspondente. Artigo 262. Será responsabilizado pecuniariamente, sem prejuízo da sanção disciplinar que couber, o chefe de repartição que ordenar a prestação de serviço extraordinário, sem que disponha do necessário crédito. Artigo 263. O funcionário que processar o pagamento de serviço extraordinário, sem observância do disposto nesta lei, ficará obrigado a recolher aos cofres do Estado a importância respectiva. Artigo 264. Será punido com a pena de suspensão e, na reincidência, com a de demissão a bem do serviço público, o funcionário que atestar falsamente a prestação de serviço extraordinário. Parágrafo único. O funcionário que se recusar, sem justo motivo, a prestação de serviço extraordinário será punido com a pena de suspensão. Artigo 265. Comprovada a flagrante desnecessidade da antecipação ou prorrogação do período de trabalho, o chefe da repartição que o tiver ordenado responderá pecuniariamente pelo serviço extraordinário. Artigo 266.
Da infração do disposto no artigo 119 resultará a demissão do funcionário por procedimento irregular e imediata reposição aos cofres públicos da importância recebida pela autoridade ordenadora do pagamento. Artigo 267. Serão considerados como falta os dias em que o funcionário licenciado para tratamento de saúde, considerado apto em inspeção médica ex officio, deixar de comparecer ao serviço. Artigo 268. O responsável por alcance ou desvio de material não ficará isento da ação administrativa e criminal que couber, ainda que o valor da fiança seja superior ao prejuízo verificado. Artigo 269. Nos casos de indenização à Fazenda Estadual, o funcionário será obrigado a repor, de uma só vez, a importância do prejuízo causado em virtude de alcance, desfalque ou omissão em efetuar recolhimento ou entradas nos prazos legais. Artigo 270. Fora dos casos incluídos no artigo anterior, a importância da indenização poderá ser descontada do vencimento ou remuneração, não excedendo o desconto a quinta parte de sua importância líquida. Parágrafo único. O desconto poderá ser integral, quando o funcionário, para se esquivar ao ressarcimento devido, solicitar exoneração ou abandonar o cargo. Artigo 271. Será suspenso por 90 dias, e, na reincidência demitido o funcionário que fora dos casos expressamente previstos em lei, regulamentos ou regimentos, cometer a pessoas estranhas às repartições, o desempenho de encargos que lhe competirem ou aos seus subordinados. Artigo 272. A infração do disposto no artigo 162 importará a perda total do vencimento ou remuneração e, se a ausência exceder a 30 dias, a demissão por abandono do cargo. Artigo 273. A responsabilidade administrativa não exime o funcionário da responsabilidade civil ou criminal que no caso couber, nem o pagamento da indenização a que ficar obrigado exime da pena disciplinar em que incorrer. Artigo 274. A autoridade que deixar de proferir o julgamento em processo administrativo no prazo marcado no artigo 229, será responsabilizada pelos prejuízos que advierem do retardamento da decisão.